Maravilha. Agora eu queria perguntar para vocês, gente, que a gente está conhecendo melhor a história de cada uma. Começando pela Kila. Kila, como que o IMC te ajudou a fazer esse trabalho entre as crianças? Você acha que a metodologia que é compartilhada no IMC, ela ajuda a gente a ser mais eficaz como evangelista e pastor de crianças? Com certeza, né? A minha história com a Keila começa em 2004, que eu fui para o Ministério Infantil levar meus filhos e, de repente, me deparei com uma situação assim não muito agradável e Deus falou firme comigo, né? Que eu deveria fazer alguma coisa. E o que eu pensei era ajudar. Ficar ali um tempo orando, enquanto Deus levantasse alguém. E fui. Só que eu era professora. Minha formação de professora, eu achava que era suficiente. Ótimo entendia de criança, entendia você é pedagoga? A metodologia. Você é pedagoga? Vou chegar nessa parte, eu sou pedagoga também. Sou. E aí, o que acontece? Deus não mandou outras pessoas. Era eu mesmo que tinha que ficar. E eu falei, opa, sou eu mesmo, Deus, que eu vou ficar então. Poxa, a formação de professor não é tão bom. Preciso fazer pedagogia, né? Para poder elaborar planejamento, essas coisas todas, né? Como é que você é líder do Ministério Infantil sem saber essas coisas todas? Fui para a faculdade. E aí, eu encontrei Keila em 2004, fazendo a PEC, e mais tarde o IMC, que eu não abandonei mais, porque eu fui entendendo que a pedagogia não era suficiente, que eu precisava de coisas a mais. Porque a pedagogia, ela forma um professor secular, né? E a função da igreja não é ser uma escola, né? A função da igreja é pregar o evangelho para aquele que ainda não conhece Jesus e com certeza, edificar a vida daquele que já é crente. Essa é a função da igreja. Pode ter outras atividades? Sim, mas a gente não pode desviar da função, né? Então, assim, a única maneira de você cumprir o chamado da igreja ali no Ministério Infantil é se capacitando para pregar o evangelho para crianças. Com certeza. Que a mensagem vai ser a mesma do púlpito da igreja dos adultos, mas você vai mudar os métodos, tá? Você vai trabalhar ombro a ombro com o pastor. Infelizmente, a igreja não sabe disso, né? A igreja, ela desvaloriza bastante a líder do Ministério Infantil, geralmente são mulheres, né? Uhum. E, inclusive, eu queria dar uma palavra de encorajamento aqui para você que está assistindo a gente, você que é líder do Ministério Infantil, que Deus está vendo o que você está fazendo, tá? E talvez você tenha pouquíssimo reconhecimento humano ou nenhum, ainda seja criticada pelo teu marido, pelos pais, né? Às vezes pelo pastor da igreja, pela pastora, né? Mas Deus está vendo o que você está fazendo, tá? E no tempo certo, tá? Ele vai te honrar em público, tá? Então, você só precisa de um pouquinho de paciência e a gente recomenda também a capacitação, porque você precisa de resultado. Não adianta também só boas intenções, né? Verdade. Boa vontade. A gente precisa fazer o trabalho de evangelista e que as crianças mudem o comportamento delas no sentido de metanoia, no sentido de mudança de mente, de dentro para fora, para que os pais sintam o impacto e o clima da igreja mude. Aí sim vão começar a perceber, tá? Quando eu me capacitei, aí eu fui... parece que descortinou, né? Sim. Porque você vê que tudo aquilo que você sabe é nada diante do que você pode fazer através de estratégias certas. Ensinar a palavra de Deus com uma estratégia, uma metodologia certa. Então, você vai ter um resultado bem mais eficaz. E, através do resultado, você acaba mostrando o seu trabalho e tendo esse reconhecimento. Porque as pessoas começaram a perceber, o Ministério Infantil está diferente. As crianças estão com uma dinâmica diferente. Então, assim, eu louvo a Deus pelo meu pastor, que incentivou que eu fizesse, na época, a PEC. Foi da sua igreja atual? Não, da primeira igreja que eu fazia parte, que eu retornei para Jesus com 17 anos. E ele me incentivou, eu fiz. E depois disso, eu entendi que Deus não me chamou para um tempo,
mas era o meu chamado mesmo, né? Não era para ficar um tempo com as crianças, para eu ajudar as crianças lá no Ministério Infantil, não. Cada um recebeu o seu chamado e é um chamado que você não pode resistir, é irresistível o chamado que Deus faz pra gente, né? E aí meu coração começou a queimar. E a paixão era tanta que eu falei, não, eu preciso melhorar. Isso que eu amo fazer, que eu sou apaixonada, eu preciso melhorar. Então a gente nunca mais se desgrudou, tava sempre acompanhando a Keila. E com o IMC veio assim, brilhantar a minha vida ministerial. Por quê? Tudo que eu aprendi, eu coloco em prática, seja com a minha célula, né, na minha casa, com as crianças que não são igrejadas, seja com as crianças da minha igreja, né, que hoje eu faço parte do Ministério Atitude Kids, seja com o Ministério Atitude Kids, a gente sempre está colocando em prática todo aquele ensinamento, né, que a gente aprende, e a gente tem a oportunidade também de multiplicar. O legal de tudo é que quando você aprende a fazer de forma certa, né? E você tem a oportunidade de multiplicar, de passar para outras pessoas. São metodologias duplicáveis, né? Isso aí. Porque o que acontece é que, às vezes, você vê uma pessoa fazendo uma coisa, você fala assim, nossa, é impossível fazer isso. Fulano é muito talentoso, sabe cantar, entra vestido de palhaço, dá cambalhota no Ministério Infantil, né? Então, certas coisas não são duplicáveis, né? Não. Talvez... Você cantar como fulano, você contar a história como fulano, é difícil, né? Tem pessoas que têm um talento muito grande. Mas o que a gente aprende no IMC são técnicas duplicáveis para você ensinar para sua equipe e você poder sair de cena e aquele trabalho continuar funcionando e você nivelar também a equipe no mesmo... nivelar a equipe com o mesmo nível. Desculpa aqui o pleonasmo aqui, mas no mesmo nível de conhecimento, né, ou de qualidade de aplicação daquela metodologia.